viernes, únete al podcast de Smart Coach, donde cambiar hace bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar como cada viernes en nuestro programa de Cambiar hace bien acá en Smart Coach. Como cada semana una nueva conversación, un espacio de aprendizaje, de crecimiento con diferentes invitados, invitadas para seguir aprendiendo y desarrollando en este mundo que nos desafía a cambiar y donde estamos convencidos aquí en Smart Coach de que cambiar hace bien. Ya lo saben, cada viernes nos pueden encontrar en nuestra cuenta de YouTube, también por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en las diferentes plataformas, así como también en nuestro sitio web www.smartcoach.global. Esta semana con una invitada especial desde Brasil, me van a excusar con el portugués que uno tiene, vamos a tener nuestra conversación. Ella es Regina Camargo y Regina es especialista en talento humano, en atracción y gestión del talento, en consultoría, en recursos humanos en general. Ha tenido la oportunidad de trabajar y desarrollar su carrera en las diferentes áreas de recursos humanos, tanto de manera interna como también en su rol de consultora especialista en el tema. Ella dirige además y es fundadora de la empresa Across, que ya tiene 23 años en el mercado brasilero y que por lo tanto ha acumulado una enormidad de experiencia que hoy día viene a compartir con nosotros. Y vamos a conversar de este tema que hemos venido hablando cada viernes del último tiempo respecto a inteligencia emocional, en esta víspera al Congreso Internacional de HPI International, y vamos a conversar sobre la inteligencia emocional en los equipos, cómo poder gestionarla, cómo poder medirla, y bueno, y todo esto que pueda salir como cada viernes en una conversación distendida acá em Cambiar hace bien. Regina, bem-vinda ao nosso podcast aqui de Mudar Face Bem. Como vai? É um prazer, Isaías, estar com você aqui e poder conversar sobre um tema tão atual, né? E tão importante, né? Especialmente que nos tempos de hoje, né? Com tantas mudanças, com um cenário tão complexo, né? É verdade, é verdade. Obrigado por ficar aqui conosco. Hoje, você falava, todo mundo está vivendo uma mudança muito grande em diferentes âmbitos da vida, dentro das equipes do trabalho também. Quais são as principais emoções, os principais obstáculos emocionais que você ha encontrado, ha estado aí interatuando provavelmente com seus clientes, que hoje a gente tem que pegar atenção e trabalhar com isso? Eu acho que a gente viveu a pandemia, foi uma grande surpresa para todo mundo, né? Acho que em um espaço muito curto de tempo, acho que as pessoas tiveram que mudar de um jeito radical a forma como elas trabalhavam, né? E eu acho que, assim, no começo da pandemia, eu acho que uma grande preocupação e um grande sentimento, eu acho que teve um sentimento de insegurança e de medo, né? Sobre como que a gente ia conseguir trabalhar nesse novo contexto. Eu vi muitos clientes comentando sobre um certo desconfiança até mesmo de alguns líderes sobre como é que as pessoas será que as pessoas iriam trabalhar, né? Se elas estivessem em casa, será que a produtividade ia cair? Será que as pessoas efetivamente estariam realizando seu trabalho ou porque elas estavam no ambiente doméstico que isso não aconteceria? Então, eu acho que o jeito de trabalhar mudou. Alguns líderes que talvez tinham essa percepção de como as pessoas estavam caminhando porque tinham um contato mais próximo e presencial com as pessoas, de um momento para o outro isso desapareceu, né? Então, eu acho que teve muita insegurança, muita desconfiança no primeiro momento, especialmente alguns líderes que talvez tivessem uma postura talvez mais centralizadora, mais de comando e controle. E aí eu acho que esse novo jeito de trabalhar meio que trouxe algumas angústias, talvez para alguns, né? Mas também novas descobertas, e depois de vários meses já nesse novo cenário, eu acho que tem um consenso de que se houve uma coisa que efetivamente não aconteceu foi falta de produtividade. Eu acho que todas as pessoas têm consenso de que as pessoas trabalharam muito e trabalharam de um jeito talvez muito mais intenso
do que se pensava, né, e do que se trabalhava no formato anterior. Este podcast, muita gente que está olhando-nos, o que escuta nosso programa, tem o desafio de aplicar a liderança dentro das equipes. E hoje, que muitas equipes estão trabalhando de um jeito remoto, está mais difícil, né? Antes eu ia para o escritório, olhava a minha equipe e eu podia ter uma calibração de como estava a emocionalidade da equipe esse dia, né? Mas hoje eu não tenho isso, eu tenho sim algumas reuniões pelo Skype, pela Zoom, tudo isso. Posso ter também conversa por e-mail, mas é diferente, né? É diferente esse jeito do dia a dia, da cara a cara. Então, como os líderes hoje podem ter essa sensibilidade e fazer uma avaliação mais próxima à emocionalidade da equipe, para poder também acolher e fazer a gestão dessa emoção das pessoas? Eu acho que talvez a gente tenha que, a gente tem que talvez aumentar a intensidade das conversas individuais e através de vídeos, assim, eu acho, sabe? Você está falando sobre isso, eu acabei de sair de uma reunião com uma das pessoas do meu time, e aí, assim, eu acabei marcando algumas conversas 1 a 1, porque a gente muitas vezes também no nosso processo de gestão e na governança da nossa gestão, muitas vezes a gente trabalha com os times, né? E aí eu acho, sim, é muito legal a gente poder ter esse momento dos times, onde a gente, de alguma forma, vê todo mundo e, de alguma forma, abre espaço para as pessoas fazerem perguntas. Mas eu acho essencial que a gente também busque os espaços individualizados para uma conversa que talvez também não seja só de trabalho, sabe, Isaías? Então, assim, eu acho que a gente tem as metas que a gente precisa cumprir, os projetos que precisam seguir, os processos que precisam caminhar, mas a gente precisa ler, né, como que as pessoas estão, né? Como que as pessoas estão lidando, que tipo de dificuldades. Então, eu, por exemplo, criei com os meus diretos uma agenda, que de verdade ela é quinzenal, de reuniões 1 a 1 com cada uma das pessoas, mas que eu não tenho uma agenda. De verdade, eu tenho a agenda que as pessoas quiserem trazer para mim. E nisso a gente vai, de alguma forma, lendo, né? Quando você liga o vídeo, eu acho que você também consegue perceber no tom das pessoas, na linguagem que elas usam, e você consegue entender como é que as pessoas estão, né? Quais são as angústias, quais são os receios, quais são os medos, quais são as dificuldades, quais são as conquistas também, né? Quais são as coisas positivas também. Então, o que eu acho que isso demanda é uma organização e um foco, né? Para a gente também poder criar espaços nessas nossas conversas que agora são mais virtuais, para essa conversa aberta e sem necessariamente uma agenda do líder, mas quem constrói a agenda é o liderado. Uma outra coisa que eu faço também é que a gente meio que conversa o tempo todo por chat agora, né? Então, a gente, aqui na Cross, a gente usa o Teams, e aí o tempo todo a gente está com várias conversas ao mesmo tempo. E uma coisa que geralmente eu faço, se eu percebo que na conversa tem alguma coisa que me soa um certo desconforto, eu peço se a gente pode se comunicar por vídeo. Eu pergunto se dá para a gente falar por vídeo, porque aí também, às vezes, numa conversa de vídeo, você resolve tantas coisas que às vezes ficam 500 trocas de mensagens que são desnecessárias, né? Então, como finalmente... que a gente se aproxima, né? Acho que talvez, se eu fosse pensar, como é que a gente, apesar das distâncias, como é que a gente busca esses espaços de proximidade, né? Isso que eu queria te falar, porque, então, finalmente, as pessoas precisamos sempre, também agora neste contexto que a gente está, se olhar, só que agora a gente vai ter que se olhar pela webcam e poder digitalizar esse encontro, mas vai ter que ter esse espaço na agenda para poder fazer a gestão disso. Agora, a equipe, eu sei que isso é muito relativo, que depende da equipe, mas as pessoas dentro das equipes, das empresas, têm a vontade de falar de coisas que não são só laborais, com o chefe, com o líder,
e abrir essa porta para te contar, não sei, como estou me sentindo, como vai a vida, como está a família hoje, com toda essa história do Covid, da pandemia e tudo isso. Tem essa abertura. E, por outra parte, hoje, em sua experiência, Regina, os líderes têm a habilidade de se percatar realmente desta história tão sutil, mas tão importante como são as emoções? Então, o que eu acho, assim? Eu acho que as pessoas, não necessariamente, assim, eu penso assim que as pessoas precisam um pouco desse espaço. Eu acho que se esse espaço é aberto de um jeito genuíno, para perguntar verdadeiramente como você está, né? Eu acho que as pessoas se sentem acolhidas e elas gostam disso. E não é necessariamente fugir do assunto, né? Se as pessoas estão bem, elas vão produzir bem. Então, eu acho que quando a gente pensa nos momentos informais, quando a gente estava no presencial, a gente ia num cafezinho, a gente conversava um pouco sobre o fim de semana, a gente perguntava sobre... A gente sempre fez isso, né? Assim, o líder pode fazer isso também. O líder se relaciona com uma pessoa, ele sabe um pouco das histórias, a gente almoçava junto, a gente sabia daquilo que acontecia. Então, o que eu acho, e as pessoas gostam disso, isso cria uma intimidade e um relacionamento bacana. Então, eu acho que, respeitando os limites que são necessários numa relação profissional, eu acho que o interesse genuíno pela vida do outro, eu acho que ele é sempre bem recebido e pelas pessoas. Eu acho que as pessoas gostam se percebem vistas. Então, eu acho que quando feito de um jeito adequado, no contexto de relação chefe-subordinado, eu acho que isso sempre é bem visto, né? Agora, o que eu acho, assim, quando você fala um pouco sobre o quanto que os líderes estão preparados para falar sobre sentimentos, né? Eu tive esses dias uma experiência interessante fazendo um trabalho com um cliente, onde a gente estava falando um pouco de escuta, né? De feedback, e aí falava assim, olha, quando a gente dá feedback, talvez uma das coisas mais ricas é depois que você falou e você escutar. E a gente falava um pouco das escutas e de escutar além daquilo que é dito, né? De escutar o sentimento. E a gente começou a fazer alguns exercícios e eu me surpreendi, Isaías, porque tem muitos líderes que não sabem falar sobre sentimento, né? Não sabem ver uma cena e falar o que você sente, o que você acha que essa pessoa está sentindo. E é muito interessante. Então, eu acho que tem líderes mais hábeis, mas tem muitos líderes que talvez não acessem muito tem um pouco de desconforto com navegar As emoções, né? nas emoções, né? Na leitura das emoções, né? E talvez um certo entendimento de que tem um julgamento de uma emoção, né? E uma emoção, mesmo que negativa, ela só é uma emoção, né? Ela precisa ser reconhecida até para poder ser trabalhada de um jeito adequado, né? Então, eu acho que as pessoas têm um pouco de medo do que faz com a emoção, né? Já vi vários líderes assim ficarem totalmente descontrolados se alguém começa a chorar na frente, não sabe o que faz. Então, eu ainda acho que em pleno século XXI tem muitas pessoas que ainda se sentem bastante perdidas em navegar aí pelas emoções próprias e dos outros, né? Lógico, porque finalmente se o líder, qualquer pessoa, né, não tem essa habilidade para poder navegar as próprias emoções, muitas vezes a organização ou o trabalho mesmo que fazem pessoas como você, como eu, de promover tudo isto, fica muito longe das pessoas que ainda não têm essa capacidade de autoconsciência emocional. Então, finalmente a gente está pedindo ou esperando, né, ou pegando aí, deixando uma expectativa sobre o tipo de líder que tem que ser a pessoa, mas ainda não logra essa pessoa atingir os objetivos emocionais pessoais para poder depois trabalhar com a equipe mesmo. Exatamente. Então tendo esse contexto, Regina, como a gente poderia fazer uma avaliação, se que é a palavra certa, não sei, aí você que vai compartilhar, como poder fazer uma avaliação das emoções do equipe, para saber se minha equipe está saudável emocionalmente, se está precisando alguma coisa em particular, por exemplo, se pode ser que a equipe precisa de um espaço de catarse emocional ou de contenção. Não sei, como poder
ter esse feeling e poder pegar essa informação de um jeito mais claro para a liderança e gestão das equipes? Eu acho assim que talvez um jeito, você está falando assim, como é que o líder pode ler, né? É isso que você está falando. Então, eu acho que o líder pode ler, assim, um pouco e avaliar o nível de inteligência emocional do seu time, especialmente quando a gente vive situações de dificuldade, né? Porque quando está tudo bem, tem uma série de coisas que ficam maquiadas. E eu acho que nas reuniões, quando a gente tem problemas para resolver, que de verdade fazem parte do nosso dia a dia, né, Isaías? Porque o tempo todo a gente está, muitas vezes, resolvendo problemas, né? A gente tem interesses conflitantes, a gente tem problemas para resolver, Então, eu acho que nessas situações onde a gente tem problemas e questões que não tem necessariamente um consenso entre as pessoas, eu acho que você, líder, de alguma forma, conseguir analisar o jeito como cada um lida com a dificuldade, o jeito como cada um lida com a discordância, o jeito como cada um lida com a frustração, né? Porque eu acho que isso dá elementos muito importantes para entender o nível de maturidade que as pessoas têm em lidar com as suas próprias emoções e com as emoções do outro. Então, poder entender como é que ele lida com a frustração, como é que ele entende o ponto de vista do outro, quanto que ele se exalta e ele perde a escuta, né? Porque, assim, o quanto você consegue escutar, mesmo no momento, você tem lá um problema com o cliente está super bravo, qual é a atitude da pessoa naquele momento, né? Eu acho que essas coisas tão do dia a dia trazem sinais bastante importantes que o líder tem que poder capturar, né? Porque quando tudo está bem, é fácil a gente ter inteligência emocional, né? A grande questão é quando a gente vive problemas, conflitos, problemas, estresse, pressão, né? E é nesse momento que você tem um problema muito urgente para resolver que você percebe qual é o nível de maturidade do seu time e como é que você pode compor, que tipo de ajuda você precisa dar nesse sentido. Eu tenho uma história, teve uma pessoa no meu time o ano passado, na realidade, que é uma pessoa super boa tecnicamente, assim, mas muitas vezes, talvez meio dura no momento dos conflitos. E a gente estava pensando em como é que essa pessoa poderia assumir uma posição, talvez até mais de liderança, que foi efetivamente o que aconteceu. E aí, nessa época, a gente sentou e a gente conversou e eu falei, olha, tem uma coisa muito importante, assim, que você precisa saber lidar um pouco melhor com situações de estresse. E aí a gente combinou que ela faria um trabalho de coach acompanhado com um objetivo específico de poder melhorar essa questão e a percepção dos outros em relação a como ela lidava. Foi fundamental, Isaías, assim, porque tem uma coisa também que a gente, como líder, pode detectar, mas não é necessariamente a gente que vai cuidar. Porque a gente está no nosso papel de líder e a gente entende que essa pessoa precisa lidar com isso de um jeito melhor. Você pode dar feedback, mas às vezes o processo de desenvolvimento é algo que a pessoa por si só não consegue fazer. E nem você, como líder, talvez tenha este papel apoiar. Assim, você pode apoiar, mas você não é o técnico que talvez vá entrar em todas as questões para poder lidar. Então, também a gente, como líder, descobrir que a pessoa necessita de ajuda e a gente disponibilizar a ajuda correta e suportar isso, né? Então, eu acho que são as coisas do dia a dia mesmo, assim, sabe? Que permitem que a gente tenha essa leitura e essa escuta. E qual seria, Regina, uma boa prática que a gente pode pegar dentro das equipes para gerar estabilidade, qualidade, competência emocional para as equipes mesmos? Porque eu estou pensando, tá bem, tem muitas coisas que o líder não vai ter as ferramentas de fazer, não é sua área de conhecimento, de trabalho direito, mas é a mesma coisa que é o trabalho do pai e da mãe, né? Ou seja, você tem muita coisa que fazer onde não tem formação, onde ninguém ensinou a você uma coisa muito pontual e você vai aprendendo num caminho mesmo, né? Então, os líderes que querem construir, mesmo que hoje não tenham esse conhecimento ou essa habilidade emocional, mas tenham vontade de construir um clima emocional favorável para as equipes, por onde? Que é o que podem fazer primeiro? Ou quais são essas chaves que podem ter à mão para poder
fazer ou facilitar uma gestão nessa direção? Me vieram duas coisas na cabeça agora. Uhum. Não sei assim, se seria a primeira, mas foram as que me vieram aqui. Eu fiquei pensando assim, quando a gente trabalha quando nós somos líderes, a gente tem uma dinâmica do time que a gente precisa de alguma forma identificar e trabalhar. E é uma coisa muito normal, muitas vezes, que você acaba tendo muitas perspectivas. Assim, quando surge um problema, você tem muitas perspectivas, que são perspectivas individuais. Então, não é incomum que existam conflitos e que esses conflitos cheguem até você, certo? Pelas diferentes óticas, né, e perspectivas dos diferentes indivíduos, né? E eu já vi vários líderes, muitas vezes, na tentativa de criar uma harmonia, pegar um problema e ele, de alguma forma, tentar resolver este problema para o grupo, né? E eu acho que essa é uma armadilha bem complexa e difícil. Então, uma dica que eu dou é que, assim, que sempre que a gente seja, de alguma forma, que as pessoas enderecem um descontentamento, alguma questão para o líder relativamente a alguém do grupo, que o líder incentive que a pessoa fale para e não de, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas enderecem a questão para o indivíduo e não fiquem falando do indivíduo por trás dele, né? Então, eu acho que toda vez que um líder consegue identificar que isso está acontecendo e ele consegue fortalecer a pessoa para que a pessoa tenha a coragem de dizer isso de um jeito adequado para o outro, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, no sentido de responsabilizar as pessoas e dizer que as pessoas precisam ser autônomas e independentes para poder tratarem dessas questões, assim. Então, até para ele não ficar tomando partido, é muito ruim um líder que toma partido. Então, acho que favorecer que as pessoas resolvam seus problemas de um jeito mais maduro, eu acho que é um elemento importante para o líder, e ele não tentar vestir a capa de porque ele é líder, ele precisa resolver tudo. Então, acho que esse é um ponto. E o outro, eu acho que no momento assim, que me veio, é a escuta mesmo, sabe, Isaías? Eu acho que quando a gente está vivendo um momento difícil e que muitas coisas vêm, o líder pode, muitas vezes, perder a escuta. E eu acho que uma coisa que eu acho que é uma dica, né? Quando está difícil escutar, para a gente poder escutar genuinamente, eu escrevo o que a pessoa fala. Eu escrevo o que a pessoa fala, que é para eu me certificar de que eu eventualmente estou ouvindo. E antes de falar qualquer coisa, eu uso aquela técnica da paráfrase. Eu conto para a pessoa o que eu ouvi que ela falou. E eu acho que isso também é um elemento fundamental para o líder poder ter todas as perspectivas e mostrar para o time que ele genuinamente está ouvindo. Me vieram essas duas ideias, assim. Tá legal, tá legal. Regina, eu quero te agradecer por o tempo, por a generosidade, por tudo que você ha compartilhado hoje neste programa da Mudar, Faça Bem, Cambiar, Faça Bem, aqui para a Smart Coach e toda a nossa comunidade. Mandar-te um abraço muito grande. Obrigada. Até o Brasil, muito sucesso em todos os projetos, em este processo de mudança, de crescimento, de adaptação hoje, que é uma necessidade para todos, e poder também fazer um convite especial para todas as pessoas que estão olhando, assistindo o nosso vídeo, o nosso podcast. Agora eu vou fazer em espanhol, sim. Por favor, fiquem à vontade. Así que agradecerte, Regina, y agradecerle a toda la gente que nos sigue cada semana, cada viernes, en nuestro programa acá de Cambiar Hace Bien en Smart Coach. Ya lo saben, próximo viernes una nueva conversación. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube de Smart Coach y también lo pueden escuchar desde cualquier lugar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestro sitio web smartcoach.global. Regina, un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a vos. Y a toda la gente que nos sigue también, un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana acá en Cambiar Hace Bien.